vamos dar continuidade ao conjunto dos números decimais. Então, a primeira flechinha aí, vamos escrever a primeira flecha. Põe aí para mim. Números decimais. Construindo outra setinha, tia? não, na mesma setinha. Números decimais, tracinho na frente. Construindo conhecimentos. Tem gente que não está escrevendo. Tia, construindo conhecimentos? Isso. Segunda flechinha. Trabalhando na apostila. E a terceira flecha, tarefa. Tia, qual que é a segunda flecha? Trabalhando na apostila. E a terceira, tarefa. Vocês estão em cima da mesa as duas apostilas, né? Então, já deixa elas aí para mim. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui, então, agora para o meu telão. Eu não quero essas câmeras desligadas e eu preciso ver vocês. Eu estou vendo todos do meu outro computador. Então, vamos lá. Todo mundo está enxergando o compartilhamento? Sim? Ótimo. Então, vamos. Ontem, então, nós estávamos falando sobre o conjunto dos números decimais, onde nós temos a parte inteira Que página? E a parte decimal. Oi, Alexander? Que página é isso? Nenhuma página. Agora é para prestar atenção aqui no telão. Tá bom. Tá? Porque agora nós vamos construir o conhecimento para depois aplicar esse conhecimento. Então, o que nós temos? Nós temos o quê? Nós temos o cubão, né? Então, cada cubinho desse, eu tenho o quê? Eu tenho um cubinho, depois eu tenho a barra, a placa e o cubão. O cubinho é uma unidade. A barra é uma dezena. A placa é uma centena e o cubão é o quê? Uma unidade de milhar. Para isso, eu preciso muito dessa atenção, por quê? Porque agora nós vamos estar colocando em número fracionário e em número decimal. Então, olha aqui para mim, ó. Dividindo o inteiro, ó, dividindo o meu inteiro. Desse meu inteiro, eu peguei apenas o quê? Apenas a barrinha. Essa barrinha, ela contém o quê? 10 unidades. Ela contém 10 unidades. Então, é 1/10. 1/10
décimo, transformando em número decimal, ele vai ficar 0,1. Por quê? Esse 1 aqui significa décimo. Lembra ontem, na aula de ontem, que a professora falou o seguinte: se eu colocar os zeros ali, depois do número, vai ter interferência? Não, Não. não vai ter interferência. Muito bem, Vinícius. Está atento na aula. Não vai ter interferência. Então, Um décimo é uma Alexandra, barrinha, né? desliga o seu microfone, por favor. Ótimo. Então, o quê? Então, se eu escrever 0,1 ou se eu colocar 0,10, significa o quê? 1/10. Nós temos aí 3 casas decimais depois da vírgula. Quais são elas? Vocês lembram da aula de ontem? Quais são essas 3 casas decimais? Décimo, centésimo e milésimo. Excelente, quinto ano. Parabéns. E a parte inteira? A parte inteira vem antes da vírgula, né? Essa parte inteira ela está antes da vírgula. Só que aqui eu estou falando só de quem? Eu estou falando dessa minha barra, onde eu tenho 1/10, que ele vai corresponder a 1/10 em números o quê? Decimais. Depois, o que nós temos? Nós temos aqui a placa. A placa, nós temos 100 quadradinhos aí na minha placa. Eu colocando isso em número fracionário para estar o quê? Transformando em número decimal. Como que nós temos? Nós temos 1/100. Então, aqui, ó, um quadradinho daqui corresponde no meu total, que é um inteiro, que eu tenho 100. Um centésimo, ele vai estar correspondendo a 0,01. O que eu estou falando? Centésimo. Centésimo. Eu vou colocar o 1 aqui na casa dos décimos? Não, não vou colocar o 1 na casa dos décimos, porque eu estou falando centésimos. Eu vou estar colocando o 1 na casa do centésimo. Lembra para vocês não errar, tá? Lembra, porque toda hora a tia Alessandra puxa a orelha de vocês e fala para vocês colocarem. Depois da vírgula, o que nós vamos escrever? Nós vamos colocar aqui em cima o D de décimo, o C de centésimo e o M de milésimo. Antes da vírgula é a parte inteira. Nesse caso aqui, nós não temos a parte inteira, mas nós temos a unidade simples, a dezena simples e a centena simples. Então, vocês viram ontem que nós temos tanto a minha parte inteira quanto a minha parte decimal. Agora, eu vou o quê? Dividir esse meu cubão aqui. Nesse meu cubão, ele tem o quê? 1000 partes iguais. Que é, ó, olha aqui, ó, eu tenho 1000 cubinhos aqui. Então, eu tenho um do inteiro, que é 1000. Então, como que fica a fração? 1/milésimos. 1/milésimo, transformando esse 1/milésimo em números decimais, vai ficar 0,001, porque eu estou falando em milésimos. Então, o milésimo, ele está, ó, aqui a casa dos décimos, aqui a casa dos centésimos e aqui a casa do milésimo.
Eu tenho muita criança aí com a câmera desligada. Eu preciso a câmera ligada para mim ver se vocês estão prestando atenção ou não. Depois que eu fiz a minha transformação de número fracionário para número o quê? Para número decimal. Nós vamos ter aqui outro exemplo. Olha aqui o que a professora colocou. A professora colocou o seguinte: eu já coloquei a parte inteira e a minha parte decimal. E a tia Alessandra já separou eles para vocês o quê? Entenderem melhor. O que nós temos? Nós temos, ó, 3 unidades aqui, ó. Olha aqui que nós temos a parte inteira, o meu todo. Eu tenho 2 placas, eu tenho 3 barras e eu tenho o quê? 4 unidades, tá? Então, o quê? Transformando primeiro em número o quê? Fracionário, em fração. Lembrando que a fração, nós sempre começamos pelo todo. Quem é o todo? É o meu denominador. É o meu denominador. Aqui, quem pode me dizer como se chama essa fração aqui mesmo? Pode falar, Alexandre. Poxa, a primeira ou a segunda? A primeira. A primeira é 234 décimos. Não, Seria eu quero como que chama essa fração. Lembra que nós temos vários tipos de frações. Tia, Oi? 234 milésimos? Não, a tia não quer o número. A tia quer como que se Tia, chama posso falar? essa fração. Pode falar, Júlia. 3 inteiros, 234 milésimos. Sim, mas como que ela se chama essa fração? Você falou certinho. 3 inteiros, 234 milésimos. Como que ela se chama? Ó, só vou clarear a ideia de vocês. É uma fração própria? É uma fração imprópria? É uma fração aparente? É uma fração mista? Qual é o tipo de fração? Fração mista? Muito bem, Vinícius. É a fração mista. Tem 3 inteiros, né, tia? Isso, Alexander. Onde tem o quê? Onde tem a parte inteira, viu? Aí, ó, a tia Alessandra foi dando dicas e vocês foram o quê? Puxando na memória, né? Tia, só uma pergunta que eu queria fazer. O milésimo, a ordem dele fica lá atrás, né? Aqui seria ao contrário. Sim. No decimal. Sim. Aqui seria o contrário mesmo. Então, aqui, ó, nós temos 3 inteiros, igual a Júlia leu, 3 inteiros, 234 milésimos. Agora, ó, eu vou transformar essa fração mista em uma fração própria ou imprópria? O que vocês acham aqui? Imprópria. Imprópria, muito bem. O numerador é maior do que o meu denominador. Como que a gente faz isso? A gente não pega o 1000, multiplica por 3. 1000 vezes 3, 3.000. 3.000 mais 234 vai ficar 3.000. Alexander, desliga seu microfone. 3.234. Então, vai ficar 3.234 milésimos. Porque nós temos, ó, 3 inteiros. Olha o 3 inteiros. Ele está antes da vírgula. Então, ele está aqui, ó. Ele está antes, ele está no meio do quê? No meio do meu traço de fração. E eu tenho o quê? 234 milésimos.
Como que eu faço a minha leitura? Olha que vocês vão escrever 3 inteiros, vírgula, 234 milésimos. Agora, eu vou fazer essa comparação de números decimais. Quem é maior do que e quem é menor do que? Então, nós temos o quê? Nós temos que estar observando aí. Quais são os números que eu tenho? Alguém pode ler para mim esse número aqui, ó? Quem quer ler? Pode ler, Alexandre. 3 inteiros e 7 décimos. Excelente! Quem lê esse outro aqui, ó? Pode ler, João Vitor. 1 inteiro e 2 décimos? Muito bem. Então, ó, o 3 inteiros e 7 décimos é o que do 1 inteiro e 2 décimos. O que nós temos que observar? Nós temos que estar observando a parte inteira. Ó, esquece a parte decimal agora, esquece a parte decimal. Criançada, eu preciso da câmera ligada. Jardim, Henry, Pietra, André, Gregory, eu preciso ver se vocês estão entendendo. Vamos lá. Vamos ligando essas câmeras. Eu preciso de todo mundo com essa câmera ligada. Olha aqui, eu tenho crianças com a câmera está desligada. Vamos lá, o Gregory, o André, menos a Luísa, que a Luísa não está conseguindo. Oi, tia. Oi. Eu tô pelo computador, pelo celular, porque o computador não tem câmera. Ok, Luísa. O que a tia Alessandra acabou de falar? Menos a Luísa. Tá? Porque já avisaram a tia Alessandra. Então, eu preciso ver se vocês estão o quê? Se vocês estão entendendo ou não. Alessandra. Oi. É a Pietra que tava falando. Ok, Pietra, tem duas, né? Tem uma embaixo e outra em cima. Então, vamos lá. Ó, então, nós vamos ver a parte inteira. Ó, para mim saber se é maior ou se é menor, tá? Então, eu vou observar, ó, a parte inteira é os números que estão antes da vírgula. Eu tenho o 3. E no outro número que o João disse, eu tenho o 1. Quem é maior? O 3 ou o 1? Quem é? 3. O 3, né, crianças? O 3 é maior. Então, 3 inteiros e 7 décimos é maior do que 1 inteiro e 2 décimos. Ah, professora, aí ficou fácil. Sim, aqui ficou fácil. Agora, e quando a gente tem a mesma parte inteira, a mesma parte decimal? O que nós vamos fazer? Nós temos que ver número por número. Eu tenho que ver a casa dos décimos, a casa do centésimo e a casa do milésimo. Então tá, quem vai ler agora para mim esse número aqui, ó? Quem vai ler? Peraí, o Alexander já leu. Vamos lá, Luísa, Breda. 2 inteiros e 8 décimos. Muito bem. Quem vai ler o próximo número para mim agora? Vamos lá. Vamos, eu tenho bastante... Fala, Letícia. 2 inteiros e 8 centésimos. Excelente, muito bem. Tanto a Luísa Breda quanto a Letícia leram corretamente esse meu número. Então aqui, olha, eu tenho a parte inteira é 2. Do outro lado, a parte inteira também
é 2. Então, elas são o quê? Elas são iguais. Mas a minha parte decimal, ela é diferente. Olha aqui. O que a tia Alessandra colocou aqui, ó? Eu coloquei o 0 depois dos números. O 0 depois do número, ele vai interferir em alguma coisa? Não. Como a tia Alessandra disse na nossa aula de ontem, ele não vai interferir. Agora, presta atenção aqui. Esse 0, ele está o quê? Ele está no meio do número. Então, se ele está no meio do número, ele está na casinha, ó, igual a Lelê leu. Correto. Esse 0 está na casa dos décimos. E o 8 está na casa dos centésimos. Então, aqui, o que nós temos? 2 inteiros e 8 décimos. 2 inteiros e 8 décimos é o que de 2 inteiros e 8 centésimos. Ele é o que? Maior. Por quê? Os décimos é maior do que os centésimos. Então, nós temos que ver se eles são diferentes, fica fácil. Agora, quando eles são iguais, eu tenho que também é fácil, mas eu tenho que o quê? Eu tenho que prestar um pouco mais de atenção aí. Próximo. Olha aqui. Agora, o que a professora colocou? Eu fui o quê? Fui lá na feira, né? Comprei morango, comprei abacaxi, certo? E com o quê? Com esse meu morango, com esse meu abacaxi, aqui está falando que em 100 gramas de morango há 4 miligramas de ferro. Lembra que ontem a tia Alessandra falou para vocês, olha as ciências aí junto com a matemática, a minha pirâmide alimentar. E em 100 gramas de abacaxi, há 39 miligramas de ferro. Então, o quê? O que nós temos? Então, a professora, ela desenhou dentro do quê? Dentro do nosso material dourado aqui. Aqui não é 4 décimos? Se é 4 décimos, ó, o décimo é cada barrinha dessa. O centésimo é cada placa. Então, olha lá o que a professora colocou. A professora colocou 4 décimos, então, ó, de 100 da minha placa, de 100, porque, ó, olha o 100 aqui, ó, 100 miligramas. Do 100, nós o quê? Pegamos 1, 2, 3, 4. E do 39 centésimos. Agora aqui nós estamos na casinha dos centésimos. Então, além de ser a placa, a barra, eu tenho que o quê? Eu ainda tenho que dividir aqui em mais 10, para que dentro eu tenha o quê? 100 quadradinhos. E desses meus 100 quadradinhos, eu pintei quanto? 39 centésimos. Olha, gente, não sobrou apenas um quadradinho só? Para completar, ó, fazendo a comparação desse desenho com esse outro desenho, não ficou faltando só aqui, ó, meus amores? Ficou faltando o quê? 1 centésimo aí. Então, o que nós temos? 0,4, ele é o quê? Maior do que 39 o quê? Centésimos, certo? Então, a maior quantidade de ferros em quem? No meu morango. Já o que? Nós temos a multiplicação
por 10, por 100 e por 1000. Além da minha multiplicação, eu também tenho a minha divisão. Nossa, tia Alessandra, quanta coisa que a senhora está falando para nós agora, né? Sim, quanta coisa. Então, o que? Para a gente, o que? Multiplicar esse número decimal por 10. O 10 não é décimo? Então, eu vou deslocar uma única casa decimal. O centésimo é 100. Eu vou estar deslocando 2 casas decimais. E o milésimo é 1000. Eu vou estar deslocando 3 casas decimais. Quando eu estiver falando que eu estou na multiplicação, eu vou deslocar a minha casa para a minha direita. Então, eu tenho que gravar essa regrinha. A multiplicação por 10, por 100 e por 1000, eu vou andar para a minha direita. Então, olha aqui, ó. Presta atenção que tem gente que não está prestando atenção, está olhando para outro lado. Olha o que eu tenho. Eu tenho 2 inteiros e 8 décimos. Eu vou multiplicar por 10. Se eu vou multiplicar por 10, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo essa vírgula, crianças? Ela vai andar uma casa decimal para que lado? Para a direita. Então, ó, a vírgula que estava, a vírgula que estava aqui, ela vai se deslocar para cá. Então, vai ficar 28. Se eu tenho 2 inteiros e 8 décimos, eu estou multiplicando por 100. 100, ó, 2 casas decimais. Então, se eu tenho 2 casas decimais, eu tenho que andar 2 casas para a minha direita. Então, eu vou andar essas minhas 2 casas para a direita, ó, a vírgula aqui. Ela andou no 8, uma casa. Mas a tia Alessandra quer 2, porque é centésimo. Se a tia Alessandra quer 2, eu tenho que acrescentar o 0 na casinha da qual está pedindo. Então, eu estou no centésimo. E por último, eu vou multiplicar por 1000. Se eu vou multiplicar por 1000, eu vou andar, ó, 1, 2, 3 casas. Então, a vírgula está aqui no 2 inteiros. A vírgula está aqui no 2 inteiro. Eu vou andar uma casa no 8. Só que eu preciso 3. Eu andei 1. Está faltando mais 2. Se está faltando mais 2, então, o que nós vamos acrescentar? O que a tia Alessandra falou? Nós vamos acrescentar... Zero. Hã? O 0. O 0, para ficar 3 casas decimais. Então, eu vou estar acrescentando 1, 2 casas decimais, onde vai ficar 2.800. Fala, Alexandre. Tem décimos, tia? Essa é a minha dúvida, porque já que o vírgula vai para o final, então acaba virando que não é mais decimal. Não, que não é mais decimal, ele vai virar um inteiro. Isso que eu tava em dúvida, tia, porque o vírgula ir pro final... Sim, aí vira um número inteiro, né? Então, ó, mas eu tenho que guardar essa regra, porque a regra da multiplicação é uma e a regra da divisão é outra, tá? Então, ó, vamos lá colocar no nosso computador. A regra da multiplicação é o quê? Andar para a minha direita. Deslocar a minha vírgula para a direita. Se eu estou multiplicando por 10, quantas casas eu vou andar, pessoal? Que é a primeira, tia? 1. Se eu estou multiplicando por 100, quantas casas eu vou andar? 2. 2.
E se eu estou multiplicando por 1000, quantas casas eu vou estar andando? 3. 3. Perfeito, as crianças aí que estão respondendo. Agora, já que a tia Alessandra falou da multiplicação, a tia Alessandra também vai falar da minha divisão. A minha divisão por 10, por 100 e por 1000 é o contrário da multiplicação. Eu vou agora andar para a esquerda. Então, ó, guarda. Multiplicação direita. Divisão esquerda. Isso. Então, o que nós temos? Nós temos, vai a mesma regra. Por 10, eu vou andar uma casa para a esquerda. Por 100, eu vou andar 2 casas para a minha esquerda. E por 1000, eu vou andar 3 casas para a minha esquerda. Então, tá, olha lá. Olha o exemplo que a tia Alessandra colocou aqui, ó. 1 inteiro e 2 décimos. Eu vou estar dividindo por 10. Então, eu vou deslocar a minha casa para a esquerda. Então, ó, vamos aqui, ó. Olha que legal. A vírgula tá aqui. Eu não tenho que ir para a esquerda? Tenho. Eita, tem alguém do lado do esquerdo? Não, não tem. Mas nós temos que acrescentar qual algoritmo? O zero. Zero. O zero, nós temos que estar acrescentando zero. Então, por isso que vai ficar, ó, 0,12. Agora, olha, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos, eu vou estar dividindo por 100. Se eu vou estar dividindo por 100, eu tenho que andar 2 casas aí. Andando as minhas 2 casas, olha aqui o que aconteceu. O 1 tá aqui, né? A vírgula tá aqui. Então, eu vou andar uma e... Professora, e agora? Vou colocar um 0, porque, ó, a vírgula estava aqui. Não estava aqui no 1? Sim? Gente, quem tá com a câmera desligada, eu preciso com a câmera ligada. Tia, é só o Sara, contrário do Lucas, outro. Evelyn, Henry, André, Felipe, Gregory. Vamos lá, gente, eu preciso ver se vocês estão prestando atenção ou não. Então, ó. Oi, Eloá. Igual no do 100, né? Você tem que acrescentar 2 zeros? 2 zeros. Tia. Então, a tia Alessandra vai voltar aqui, ó, porque a tia Alessandra chamou a atenção de quem está com a câmera desligada. Ó, olha que legal. Eu tenho aqui, ó, onde que tá a minha vírgula? A minha vírgula tá no 1, não tá no 1? E nós temos que dividir por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu tenho que andar 2 casinhas para a minha esquerda. Se eu vou andar essas minhas 2 casinhas para a minha esquerda, o que nós temos aqui? Então, a vírgula está aqui, eu vou andar uma casa, que é o 1, eu tenho que andar mais outra casa. Não tem ninguém, eu tenho que colocar o 0. Então, aqui eu tenho 1, 2 casas. Tenho que colocar a vírgula e acrescentar o quê? O 0. Olha só Tia, o que é só o contrário do aconteceu. outro. Olha só o que aconteceu. Só um minutinho, Alexandra. Já o que? Por 1000, eu tenho que andar quantas casas decimais? 1, 2, 3 casas decimais. Eu andando as minhas 3 casas decimais aqui, onde que tá a vírgula? A vírgula tá lá no 1, ó. Tia Alessandra vai aqui, lá no 1. Eu vou andar 3 casas para a minha esquerda. Então, se eu vou andar 3 casas para a minha esquerda, ó, 1, vou ter que acrescentar um 0. 2, vou ter que acrescentar mais um 0. 3. Aí sim, eu ponho a vírgula e acrescento o 0. Onde esse número virou aqui, ó. Olha aqui que eu vou ler. Décimo
centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Virou 12 décimos de milésimos, tá? A divisão por 10, por 100 e por 1000, ela é um pouco complicada de nós estarmos o quê? Entendendo ela, diferente da multiplicação. Mas, logo aí com os exercícios que nós já vamos fazer agora, que nós já vamos para a apostila, ela vai o quê? Ela vai ficar fácil. Então, eu só tenho que lembrar dessas regras. Eu tenho que lembrar da multiplicação, eu desloco para a direita. Divisão, eu desloco a vírgula para a minha, o quê? Esquerda. E com isso, nós o quê? Andamos as nossas casas decimais. Fala, Eloá. Aquela hora você não ia falar, Katia? Era eu que ia falar. Peraí, Alexander, depois você. Não, é o Alexander, não fui eu não, tia. Não? Então vamos lá, Alexander. Ô, tia, é só o contrário do outro com 0 na frente. Sim, por quê? Porque aqui, Alexander, nós não temos mais a parte inteira, né? Ela virou parte o quê? Decimal. Parte O que era decimal. inteiro virou decimal na divisão. E na multiplicação, o que era decimal virou inteiro. Isso, ao contrário. Ao contrário. Alguma pergunta, criançada? Tia, Oi. Oi, João. então só troca a posição do 0? Sim, não é a posição do 0, João. Nós trocamos a posição das casas decimais, né? Trocamos essa posição dessas casas decimais. Mais alguma pergunta? Hein? Não? Então tá. Então, crianças, pega a apostila grossa para a tia Alessandra. A apostila grossa. A apostila grossa, lá na página 147. Lá na página 147. Então, todo mundo lá na página 147. Todo mundo abriu na 147? Sim? Aqui é o quê? É a representação que o quê? Que a professora disse para vocês aqui, ó. Tá? A tia Alessandra explicou para vocês. A página 147 e a página 148. Então, vamos na página 148 aí no exercício número 1. Só que antes de nós irmos para o exercício número 1, anotem no caderno as páginas da tarefa. Anota as páginas da tarefa. Põe lá no caderno. Vocês não colocaram tarefa? Não é para fechar a apostila, não. Nós já vamos voltar para a apostila. Põe aí para a tia Alessandra. Página 149. 150. Que página? 149 até 153. Ok? 149 até 153. 5? 53. Vamos lá na apostila grossa, crianças. Vamos lá na apostila grossa. Na página 148. Página 148. Na página 148, está falando assim. A taxa de população em situações de pobreza no México em 2014 era de 4 décimos.
Em cima do 4, aí não está escrito 0,4? Sim? Em cima do 4, a tia Alessandra quer que vocês coloquem o D de letra minúscula. Ó o nosso sinal. Mas espera aí que a tia só vai terminar essa parte. Não tinha para colocar, tia? Em cima do 4, põe o D de décimo. Eu não tenho lá, era 0,4? Em que página, tia? 148. Só falar. No exercício 1, tia? Isso, no exercício 1. Tinha para colocar o que em cima? Em cima do 4, a letrinha D, de décimo. Só que o D é com letra minúscula. Fala, Júlia. Júlia, quer falar alguma coisa? Não? A partir dessa informação, complete a frase a seguir. Acompanha aí com a tia Alessandra. No México, quantos décimos nós vamos colocar aqui? Hã? Ué, por que só o Vini e o João, a Eloá que responderam? Põe o número 4. Da população se encontrava em situação de pobreza em 2014. Isso significa que a cada 10 pessoas eram pobres. O que nós vamos colocar aqui nesse outro risquinho? A Júlia já respondeu. Eram o quê? A cada 10 pessoas de quanto, crianças? De 4. A cada 10 pessoas de 4. Eram pobres. Então, ó, o total de 10 pessoas, que é o inteiro. Ó, olha aqui na tela para a tia Alessandra. Ó, o total de 10 agora aqui é 4, certo? Em vez de 1. Tudo bem? E no lugar do 1 aqui a gente põe um 4 para ficar 0,4. Então, como que vai ficar a forma decimal? 0,4. Então, põe aí embaixo a forma decimal no quadro. 0,4. Como que vai ficar em fração? Que jeito que vai ficar em fração? 4 décimos? Isso, Evelyn, 4 décimos. Então, põe 4 décimos. Agora, representa em desenho. Eu vou fazer uma barrinha, vou dividir em 10 partes e vou pintar quantas? 4. Perfeito, quinto ano. Parabéns. Parabéns, estou muito contente. Deixa eu ver aí, hein, o desenho. Fizeram o desenho? Mostra para mim. Tia. Assim, tia. Deixa eu ver. Mostra para tia. Isso, olha lá, pintaram, perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Isso, parabéns. Isso mesmo, crianças. Excelente, parabéns. Estão de parabéns. Pode abaixar as apostilas. Parabéns. Agora embaixo. Agora complete a frase a seguir com os dados que você preencheu no quadro. Como? Quem que vocês fizeram primeiro? O número decimal ou o número fracionário? Decimal. Decimal. Então, vamos colocar 0,4, que é o decimal. E depois, quem que nós fizemos? O fracionário. 4 décimos. Representa a mesma quantidade. Podemos escrever, aí vocês vão colocar 0,4 é igual a 4 décimos. Aí vocês vão colocar os dois modos. O jeito de representar em decimal igual a 4 décimos em fracionário.
Tia, só uma Crianças. pergunta. Sabe na página 149? É como se lê? É como se lê fração, fracionário ou é decimal? É a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, Ó, tá bom. é a mesma coisa. Olha aqui, ó. O Alexander, ó. Olha aqui na fração. Como que eu leio? 1/10. E aqui no decimal, 1/10. É a mesma coisa. Beijos, criançada. Até amanhã, ok? Tchau, tchau.